Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Front Podcast, mais um programa aqui ao lado do meu amigo Sidney Moraes, tocando essas entrevistas aqui, né, Sidney, de maneira descontraída, com um convidado super especial hoje. O Sidney vai fazer as honras da casa. É isso aí, salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está recebendo hoje aqui, para essa entrevista, uma figura ilustre da nossa cidade, aí, que já está bastante tempo que a gente vem comentando acerca desse convite, porque ele vai trazer aqui alguns assuntos que são de interesse da sociedade, da comunidade como um todo, e um assunto palpitante. Eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de memórias. Eu acho que uma pessoa sem memória, sem uma cidade sem memória, é algo muito capenga, né? É uma coisa muito pequena. Eu acho que engrandece muito você saber das suas raízes, das suas origens. E é para isso que a gente trouxe hoje aqui o nosso amigo Davidson, né? Aí eu perguntei a ele aqui se é Davidson ou é Dawson, né? Mas ele já esclareceu essa dúvida, né? Quem quiser chamar de Davidson, eu, por exemplo, já chamo há 40 anos, há mais de 40 anos, não vou mudar agora. Mas me parece que se na fidelidade mesmo com o registro é Dawson, é isso? Na certidão de... Boa noite para todos aí. Na certidão de batismo é Davidson. Na certidão no registro civil é Dawson. Ah, sim. E os documentos todos saíram conforme consta no civil, né? De qualquer forma que te chamar, você vai atender. Só não abre mão do som. Tem que ter som, né? Aliás, falando nisso, puxando esse gancho aí que você nos deu, você vem de uma família de artistas, né? Sim. Eu cheguei a conhecer bem próximo alguns dos seus irmãos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa raiz artística, de onde que veio isso, já que você é o especialista em memória, né? O que você pode resgatar assim, da sua família, da onde veio essa inclinação para as artes? Me explica isso aí, como é que foi isso? Então, família toda de músicos, de artistas, né? São bem conhecidos, né? Em Rio Bonito, né? Fora de Rio Bonito, Gatão, Sidney, né? Memória, o Bira, né? Bira Rasta, do reggae. Mas a herança é a herança ancestral mesmo, né? Meus avós, bisavós, eles tinham muita ligação com a música. Meu avô foi fundador, junto com a minha tia, do Serrano, Império Serrano. Isso na década de 30, né? Ele casou em 1920, na década de 30 ele começou a mexer nos anos 40, os blocos já saíam na rua, né? E aí outras gerações depois tocaram. E dentro de casa sempre foi muito... a música sempre teve muito presente, né? Sua família é natural de Rio Bonito mesmo? Da parte da minha mãe... Minha mãe é nascida em Rio Bonito. Meu pai é de Petrópolis. A parte da minha mãe, da minha avó materna é de Lavras, descendente de escravos com alferes da Guarda Nacional. Da parte do meu pai já é petropolitana, né? E assim vai. Mas você são quantos irmãos? Éramos 10, né? Com a partida precoce do Bira e do Gatão, hoje nós somos 8. 8. O Bira e o Gatão são justamente os dois que eu cheguei a conhecer. Bira Rasta, lenda do reggae. Um homem do reggae. Tocava um contrabaixo. E Gatão é completo, né? Completo. Gatão era completo. Não, completo. Ele era o mais velho, o Gatão? Ele era o mais velho. O mais velho. Ele era o mais velho. O mais velho veio trazendo tudo. Eu digo que se desse o microfone para ele dentro de um Maracanã lotado, ele dominava tudo. Ele conseguia trazer as pessoas para ele. Ele tinha essa... Não, ele já tinha um jeito de artista. Já. A chegada de Big Cat era diferente. E já pensou num documentário sobre a vida de Big Cat? Então, a gente que é da família, a gente tem até uma preocupação. Estou juntando algum material dele aí, tem bastante coisa sobre ele. Mas até no plano diretor, até teve uma reunião, né, com a atual gestão, e eu fiz um desabafo que, partindo do poder público, Gatão não teve o reconhecimento que ele mereceu, não porque ele era meu irmão. Eu comentei isso com várias pessoas, inclusive com o atual prefeito. Festa da cidade,
Gatão, vai lá, canta. 3, 4, 5, 6 músicas que você queira cantar. Como o seu cachê, assim, que você representa na cidade. A Record veio filmar ele. O Chacrinha, ganhou no Chacrinha. Então, é uma pessoa que tinha identidade, né, da cidade. Identidade e reconhecimento. Sim, e a população, sim, a população reconhecia. Os empresários da cidade, nós procuramos junto, eu com o Antônio Celso, chamamos os empresários, bancaram a gravação do CD dele, gravamos o CD de Gatão, fizemos um lançamento. Gatão vendeu o CD para todo mundo, a cidade abraçou. E um fato que eu entendi que ele tinha um reconhecimento da população foi quando ele teve derrame. Há uns 30 anos atrás ele teve derrame, ficou na cadeira de roda, a notícia se espalhou para a cidade. Gatão teve um derrame na cadeira de roda. Nós só vimos carro subir com cesta básica sem ninguém pedir nada. Chegava na cadeira, ó, se precisar mais, Gatão, beleza, tá aqui. Os artistas da cidade se reuniram, o Vinícius Martins reuniu, junto com o Sávio Valviesse e vários outros amigos músicos, fizeram um show no motorista, toda a renda para Gatão. Chegou lá, eu lembro, volume de dinheiro assim, tá aqui, Gatão, se precisar, nós estamos aqui, se precisar de mais e tal. Então, isso eu vi, que a cidade gostava, era uma pessoa que tinha... Era uma pessoa querida. E realmente é uma pessoa muito trabalhadora, né? Sim. Você viu o cara de manhã cedo, já correndo de um lado para todo sujo de Latinha tinta, lata na mão. Entendeu? Era assim, uma pessoa querida, uma pessoa muito querida na cidade. Sim. Fez realmente, foi uma perda muito grande. Agora, Davidson, quando é que surgiu esse interesse seu em resgatar a memória do município? Que eu percebi lá no início, quando você começou a fazer esse trabalho, você causou surpresa para muita gente e um certo contentamento de algumas famílias tradicionais de Rio Bonito, que quando você começou a realizar esse trabalho de garimpo, né, vamos dizer assim, algumas famílias se sentiram valorizadas, né? Sim, sim. E começaram a ver o seu trabalho com bons olhos e entender que aquilo era realmente um trabalho muito importante. Sim. Você recebeu dessas famílias algum tipo de apoio, de incentivo? Como é que foi o comportamento delas quando você começou? E quando foi que você teve essa inclinação, essa coisa de querer resgatar a memória do município? Então, isso começou bem cedo, foi bem precoce, né? Digamos assim, nos últimos 30 anos, mais precisamente 20 e poucos anos, que eu comecei a perceber. Eu, em 84, fui conhecer Ouro Preto, numa excursão, e depois voltei em 85, e eu comecei a perceber que a cidade tinha algumas construções. Falei, pô, será que a minha cidade não tem construções como essa, né? E eu percebi que o povo lá dá valor, patrimônio histórico, eu comecei a despertar. Aí comecei a pesquisar, aí comecei a perceber que a Igreja Católica, ela era a instituição mais antiga que tinha os registros, ainda possui, dos primeiros batizados, dos primeiros casamentos, né, óbitos e testamentos. E aí eu achei interessante começar a pesquisar esses documentos, com autorização do padre, claro, o Monsenhor Gers, na época, liberou para me fazer a pesquisa. Pesquisei também a monografia de Rio Bonito, e outras pessoas que eram escritores também. E aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho e percebi o seguinte: a nossa carência de sentimento de pertencimento e memória afetiva. O que é memória afetiva? Por que as pessoas vão, no dia de finado, para um túmulo botar uma flor? Sentimento de pertencimento, memória afetiva. Eu estou fugindo do âmbito religioso. Sentimento de pertencimento e memória afetiva. E o cemitério fala muito para a gente sobre a fé cristã. Se você pegar o cemitério antigo, você vai ver aquelas sepulturas antigas em formato de capela. Interessante, sim, né? Sim, Então, nós somos templos. E ali existe toda uma informação. Eu percebi isso, falei, opa, vou começar a fazer uma pesquisa sobre as famílias mais antigas, né? E aí, eu comecei, né, a pesquisar as famílias mais antigas da cidade, as mais tradicionais, né? Aquelas que tinham um poder aquisitivo maior. E aí um amigo meu que é professor, que hoje ele é doutor, hoje ele me entende, né? Não, mas você tem que falar da classe escravizada, do pessoal de baixo. Eu falei, não, eu vou falar também. Mas primeiro eu preciso de acervos. Quem detém acervo de foto antiga? O escravo não tem. Mas quem foi descendente do Senhor tem. Eu primeiro tenho que atingir a memória afetiva e sentimento de pertencimento dessas pessoas, né, a credibilidade, para me ter acervo, para a gente fazer um trabalho mais a longo prazo. Isso foi a longo prazo. E graças a Deus eu recebi álbuns.
tenho uma coleção de fotos lá, um acervo fantástico. Tipo assim, o álbum do loteamento da Praça Cruzeiro. Mas por que veio a minha mão? Porque eu dei através de provas, através de um trabalho sério, mas preocupado em trazer a memória dessas famílias. As famílias se sentiram amparadas, se sentiram contempladas e começaram a apoiar. Então, assim, hoje a gente está com um material muito legal para ver se a gente consegue editar um livro até maio, né? Ver se a gente consegue o primeiro volumezinho desse eu tenho uma preocupação muito grande, porque isso aí não é uma mazela do atual governo. Na minha opinião, nenhum dos governos que passaram em Rio Bonito, né? no Brasil, de certa forma, valorizou esse resgate. Não há essa preocupação? Nenhuma. E quando há, é uma coisa tão medíocre, tão pequena, o que realmente é lamentável. Porque a gente vê aqui, por exemplo, próximo da gente, não sei se desenvolve um trabalho, mas pelo menos preserva o que tem. Porque a gente vê Silva Jardim, Casimiro de Abreu tem lá ainda a ferrovia, né? Vamos dizer assim, a estação ferroviária. A estação ferroviária está lá, está preservada. Silva Jardim, se não me engano, também. Rio Bonito, a nossa, pegou fogo, desapareceu, virou... Bananeiras, que o senhor conhece tão bem, tem a placa lá das famílias que ali residiam, né, naquela antiga aldeia. Exatamente. Então, eu acho isso assim de uma importância tão grande. Eu de vez em quando eu gosto muito de conversar com pessoa idosa. E tem pessoas idosas na cidade que... eu tinha um amigo que eu perdi há pouco tempo, você conheceu ele, que era o Alvarino, né, que cantava muito nas igrejas, andava bastante comigo, um irmão, um amigo. E ele me contava histórias da cidade que eu não alcancei, né? Ele tinha 75, 77 anos, por aí. Então, ele me falou daquele clube, o Proletariado. Proletário, né? Antigo motorista, virou motorista. Isso, exatamente. Aí ele começou a contar a história dos bailes que tinham ali no Proletário. E assim, e os comércios, né? Os comércios da época em que ele era criança, aqui de Rio Bonito. E isso dá não é questão de saudosismo, mas é uma memória afetiva realmente. Você fica assim, apaixonado pelas histórias. E a gente percebe que o município de Rio Bonito, ou outros municípios, deveriam valorizar isso de uma certa forma, a criar, por exemplo, uma lei, igual vários municípios em Minas Gerais têm, uma lei que cria um fundo municipal de preservação de memória histórica e cultural. É um fundo que é gerido por um conselho. É um conselho formado por um simpatizante, um professor de história, uma pessoa como você que tem uma inclinação de pesquisa, né? Esse conselho gera esse fundo. Esse fundo é alimentado por doações, por contrapartidas do próprio município, e emendas parlamentares. É uma coisa que realmente funciona. E você faz o resgate, cria um museu histórico. Eu tive conversando com esse Ian há pouco tempo, presidente da Liga de Esportes de Rio Bonito, sobre a possibilidade da gente fazer um museu da história do futebol riobonitense. Que a gente tem diversos ídolos aqui, pra galera que curte futebol. Você tem diversos ídolos de diversas personalidades esportivas, mas o nosso resgate cultural é muito pequeno. Isso dificulta a admiração do próprio riobonitense. O cara não conhece a própria história. Exatamente. O que é juventude, que trabalho legal, que esse aí é um trabalho conjunto, né? Na Secretaria de Educação, de Cultura e tal, a Secretaria de Esporte. Você pode criar um museu, né, para trazer tudo isso à tona. A gente tinha campeonatos, né, torneios de futebol, eu lembro disso, enquanto criança, era o Castelo, era Motorista, o Rio Bonito, Boa Esperança. E as pessoas eram torcedoras mesmo. Torcedoras, iam um ônibus para lá. E as personalidades da cidade, os políticos da época, né, tinham afeição por essas. Tinha muitos jogos ali no campo do Castelo. E os ônibus iam lá, os ônibus de visitantes, tinha um lugar de visitante, uma coisa assim. Isso é interessante. Os pavilhões de laranja, né, que dominavam a região. A gente teve aí há pouco tempo aí a festa da Bananada e a gente só tem uma sobrevivente, né, que é a Bananada Rio Bonito, que é da nossa querida amiga a Neuza, né? Então
é triste de ver isso. Porque não há interesse, assim, porque se houvesse o interesse, a questão não tem dinheiro, não. O dinheiro, os recursos, você constrói a partir de leis que você justamente pode criar essas leis, criar o fundo, criar o conselho e para a coisa funcionar. Você não se sente assim uma voz que clama no deserto? Sim, inclusive a lei existe. Inclusive a minha, se vocês forem ver as minhas, fui 2 vezes candidato, a minha pauta, fala, né? Foi preservar o patrimônio histórico para o desenvolvimento do turismo segmentado para cada área. O projeto da rodoviária foi para provocar isso. Aquelas fotos que estão metendo fogo, que estão rasgando. Mas eu insisto, né? A gente vai insistindo. E aí aquilo foi tão legal, porque eu percebi que tem quase 13 anos aquele projeto lá. Uhum. E as postagens no Facebook despertou outras pessoas para olhar para a nossa cidade. Isso é interessante. A gente vê várias pessoas fazendo caminhada, fotografando as cachoeiras, que a gente não tinha. A síndrome do vira-lata, a minha cidade não tem. Não, Rio Bonito tem muito. É só você começar a olhar, caramba, a cidade tem algo que é único. Que o terminal rodoviário Alcebiades de Moraes Filho e ninguém sabia quem era Alcebiades de Moraes Filho. Ninguém sabia quem era Alcebiades, né? Então, assim, existe a lei, né? A lei orgânica, inclusive, contempla. Só que o que acontece? A mentalidade do político, ele tem todas as respostas na época da campanha. Ele fala tudo, né? Então, só que o que acontece? O legislativo ele tem que perceber o que é interessante e partir para dentro, todo mundo ganha. A política velha tem que ser mudada, tem que se repensar a questão política, né? Tem que ver a coletividade. O que é bom para a coletividade? O executivo e o legislativo tem que despertar, porque 4 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. E não adianta se degladiar. O que é bom para todos? O que é bom para a cidade? Vai ser bom para todo mundo? Vai vir mais dinheiro para a cidade? Opa, vai melhorar o salário. Vem mais dinheiro, todo mundo. Dá para melhorar o teto do salário de todo mundo? Vai vir mais recursos, vai vir mais empresas? O pensamento tem que ser assim, para a coisa desenvolver, como foi a cidade de São Paulo. E assim, tem que repensar essa questão, né? Você disse que milita na área desde 85, não é isso? Desde 85. De 85 para cá, quais foram as grandes transformações em relação à preservação e resgate cultural da nossa cidade? Você consegue apontar alguma? Então, a cidade de Rio Bonito, a gente tem vários monumentos históricos. O único monumento histórico tombado a nível federal é a Capela de Santana de Basílio. Mas precisa de legislação municipal para preservar. Por exemplo, você passa no centro da cidade. Se a gente quer desenvolver um turismo em nossa cidade, isso já falei na Câmara, já falei nos encontros de preservação de patrimônio histórico que nós realizamos aqui, com o intuito de sensibilizar o Executivo, o Legislativo e a classe empresarial de que o nosso centro da cidade, o empresário que faz a propaganda na frente do prédio, de repente que é histórico, Art Deco, Nouveau, a gente percebe que tem alguns que botam a placa tapando a fachada toda. Então, ou seja, aí nós vamos lá em Ouro Preto, acha legal, a gente vai em Paraty, acha legal. Só que nossos prédios aqui, cada estilo desses prédios tem um único. E infelizmente não temos uma lei municipal ainda de preservação do patrimônio. Já que você falou em lei, não tem essa lei de preservação de patrimônio, mas também não tem a lei da criação de um fundo para isso, né? Sim, a gente tem que criar o CPF, que a gente fala. O que é o CPF? Conselho, Plano e Fundo da Cultura. A gente tem um Conselho da Cultura, eu faço parte desse conselho, mas a gente tem que avançar muito ainda, porque passa muito rápido. Nós estamos vivendo uma época atípica, né? E o que ocorre? A gente tem que ter uma meta, né? um plano. O plano diretor até eu fui na reunião do plano diretor, né? Eu até toquei, levantei a atenção, tipo, cemitério, tem que cemitério de Boa Esperança, cemitério, a gente vai ter que ver tem que modificar, tem que melhorar. Eu falei, mas tem que antes fazer um inventário das lápides que é do século XIX. Tem lápides ali que eram de pessoas famosíssimas, no caso, João Batista Cortina Laje, está sepultado em Boa Esperança no chão. Abre o Google, bota João Batista Cortina Laje. Apareceu um monte de coisa. O cara era um historiador, século XIX. Ele que criou o regimento interno das câmaras do Estado do Rio, que não tinha. Está na lápide no chão do cemitério Boa Esperança, pessoas pisando quase em cima, né? Aí eu estou conversando com a família para ver se a OAB adota.
Pra gente levantar ali pelo menos para saber quem está ali. Um memorial. Bota um QR Code ali, o cara bota quem é, pá. Aí já vem o QR Code já com falando a descrição de quem é aquela figura que está ali, né? Falando em Boa Esperança, para não perder o gancho, aquela derrubada daquela casa histórica ali, você acha que foi um grande vilipêndio na história riobunitense? Total. Eu fiz vários posts falando da importância da casa. Fizemos um ato simbólico de abraçar a casa. Me recordo disso. Fui eu, chamei um monte de gente no Facebook. Aí fomos lá, eu mais uma menina, fomos lá, fizemos a foto, fizemos o vídeo. Aí publiquei. Depois que derrubaram, isso passando um tempo depois, derrubaram um monte de gente no Facebook metendo pau. Eu falei, olha só, perdão na palavra, vocês todos foram convidados para a gente fazer um abraço simbólico lá, para sensibilizar o poder público, o proprietário. Nenhum de vocês foram lá. Mas no Facebook nós somos especialistas da opinião, a criticar o poder público, mas a gente não faz, não levanta, não move uma pedra. Esse imóvel era de particular? Era de particular. Pois é, o município, se quisesse, então, poderia, vamos dizer assim, desapropriar. Inclusive, a CCR, ela tem existe, né, uma lei de que toda empresa que vai para o município, se ela causa um impacto naquela região, ela tem que dar uma contrapartida financeira. Então, a CCR com o movimento de carro ali, constante, a trepidação daquele prédio, né, que está ali, estava naquela situação de vulnerabilidade estrutural, se faça um projeto, na época eu até falei, dá para fazer um projeto, né, a gente leva para a CCR, o próprio município poderia desencadear isso, transformar um museu e botar o nome do dono da casa. Não esquece a Princesa Isabel. Pô, a Princesa Isabel, vamos botar que ela hospedou, mas bota o nome do dono dos herdeiros. Quem foi? A casa da Dona Nicola, a casa do fulano de tal, que foi o último dono. A família se sente contemplada, né? Opa, minha família está aqui, o nome no museu, tal. E depois bota a história da Princesa Isabel. Para nossa galera do front que não conhece, você pode contar um pouquinho da história da casa? Então, aquela casa ali, aquela casa foi do Alexandre Pereira dos Santos. Ele foi um político, que foi um camarada que lutou pela emancipação de Rio Bonito, emancipação política administrativa. Até abriu um parêntese para falar sobre a emancipação. O município comemora a emancipação, mas não é ensinado nas escolas o que é emancipação. As crianças não sabem. Os professores sabem mais ou menos o que é uma emancipação. O que é uma emancipação política administrativa? Significa que essa região, que antes de ser um município, ela era uma freguesia. Mas como é que se deu essa freguesia? Que ano que se deu? Aí ninguém sabia. Quer dizer, não se tocava nesse assunto, ou também não houve percepção, né? Aí eu fiz uma postagem falando sobre o 27 de agosto de 1768, quando a capela que tinha na fazenda do Rio do Ouro, que é a Capela Madre de Deus, ela foi consagrada para a nova freguesia de Rio Bonito. Foi doado isso para a Arquidiocese, a capela foi doada para a Arquidiocese veio tomar posse 2-3 anos depois. Tem lá o documento do Gregório Pereira Pinto. Então, era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito. Já tinha o nome de Rio Bonito em 1768. Mas a capela que serviu interinamente de matriz era a Capela Madre de Deus, é a mesma Nossa Senhora da Conceição, né? Porque existe uma confusão de quem não tem esse olhar periférico sobre a questão da história da Igreja Católica. Os nomes que é dado a Nossa Senhora são vários, a Jesus são vários, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus de Braga, é o mesmo, mas se as pessoas não perceberem essa especificidade, as pessoas se perdem. Então, Rio Bonito foi instituído freguesia em 27 de agosto de 1768. Quando a paróquia comemorou os 250 anos, foi a fundação de Rio Bonito. Para se ter uma freguesia, tinha que ter uma capela, tinha que ter uma igreja matriz. Então, foi aí que se instituiu. Isso foi até o ano de 1833. Rio Bonito dependia de quem? Da vila de Santo Antônio de Sá, que é onde funciona o Compete, que tem aquele convento enorme ali, era a vila. E ali tinha casa de câmara e cadeia. E dali eles delegavam, né, todas essas questões, tanto religiosa, tanto jurídica, né, de cunho criminal, tudo tinha que ser resolvido lá. Os impostos, a compra dos terrenos tinha que ser lavrado no cartório de lá. Quando uma cidade se emancipa, ela constitui casa de câmara e cadeia, e mais o cartório que estava atrelado na Câmara. Aí todas as negociações que eram feitas lá, passam a ser aqui. Aqueles impostos que eram arrecadados lá, passam a ser arrecadados agora na nova vila. Então, um pano de fundo é muito interessante. E aí se instituiu a casa de câmara e cadeia, e aí o cartório,
a partir do ano de 1846, 7 de maio de 1846, começa a se lavrar as primeiras escrituras. Compra e venda de terras, compra e venda de escravos, testamentos, protestos, inventários, passaram a ser lavrado aqui em Rio Bonito. E eu estou trabalhando, digitalizando esses documentos no cartório, estou montando esse banco de dados para ter uma base mais sólida. Daí quando bota alguma coisa que causa estranheza, porque meu pai não me contou assim. A própria monografia de Rio Bonito, que a gente lê, às vezes relê, depois que você lê um livro uma vez, 2, 3 vezes, você vai olhar nas entrelinhas do livro. O livro foi escrito em 1946 por Oscar Nunes Pereira e o Dr. Roberto Pereira dos Santos. Então, de tanto ler e reler, eu percebi aquela lacuna. Quem escreveu o livro foi uma pessoa que era político, né, muito inteligente, né, juntou com Oscar Nunes, fez um trabalho fantástico, mas as pessoas que foram importantes para o município naquela época da construção do município não entra porque era desafeto político do escritor, do pai e do avô do escritor. Rio Bonito, então... E a gente percebe essas lacunas, né? Rio Bonito, então, assim, ele nasce, então, lá no Rio do Ouro? Rio Bonito, ele nasce em Rio do Ouro enquanto freguesia, mas a ocupação aqui por europeus é do século XVII. Século XVI, 1571. Isso nós conseguimos documentos. Eu digo a expansão da cidade, tipo assim, a capela era lá em Rio do Ouro. Né? Aí quando você constrói a matriz aqui, Nossa Senhora da Conceição, aqui onde a gente conhece ela hoje, já leva um bom tempo para isso acontecer. A gente não tem um olhar periférico, como falei para você. A gente pergunta, quem deu o nome de Rio Bonito? Todo mundo quer saber quem deu o nome de Rio Bonito. Esse dia eu estava no Facebook, o pessoal na resenhazinha lá. Quem deu o nome de Rio Bonito? Eu falei, eu quero provocar vocês. Quem deu o nome de Rio do Ouro? Quem deu o nome de Riceu? Quem deu o nome da Serra do Sambê? Aí, quem deu o nome do Rio dos Índios? Ricacerebô. A gente só tem um olhar periférico, a gente tem que voltar atrás. Aí foi que eu comecei a pesquisar, fui no Arquivo Nacional. Aí começamos a entender que a ocupação do solo de Rio Bonito por europeus, antes tinha tribos aqui, né? Os europeus, o que acontece? Eles vêm, a coroa portuguesa começa a distribuir terras por causa da invasão dos franceses. E aí a gente vai entender que a história é muito mais ampla, né? Ela é muito mais prolongada. Entendi. A questão é a seguinte, Rio Bonito já teve 2 cinemas, né? Você não pegou essa... Virou folclore, né? Virou folclore. Mas o Cine Glória... É igual o Saci e Curupira. Cine Glória, Cine o Vitória. Cine Glória, o Cine Vitória. Assim, a cidade... Mas antes teve o Cine Damasco, na rua Francisco Souza. Esse eu já não peguei. Esse não é da sua época. Esse não é da minha época. Esse é da sua época, né, David? Eu não peguei o dilúvio, mas pisei na lama. Sidney passou lá perto da igreja do Rio do Ouro. A lama já estava seca, já veio poeira. Mas assim, é uma regressão, né? A gente tem muito ainda por fazer. E, tipo assim, tem que ter vontade mesmo. Vontade, tipo, eu digo assim, vontade de a gente pegar e fazer, né? A cidade era tão pequena, né? Né? E tinha 2 cinemas, né? Onde exibia lá Bonanza, né? Aquele Kung Fu com Bruce Lee. Não, Bruce Lee então tá bom, eu sou fã do Bruce Lee. Bruce Lee. Lotava. O filme de Kung Fu lotava. Entendeu? Eu cheguei aí no Glória e cheguei aí no Vitória. Você percebeu um fenômeno? Quando a pessoa saía do filme, você voltava mais forte. Isso! Todo mundo. Vinha pulando pelo meio do caminho, dando aqueles golpes um no outro, né? Porque aquilo meio que aflorava um lado, não sei se era um lado violento, mas era uma coisa interessante aquilo, né? Isso é um fato. Vamos ver se vira coro, né? De voltar. A cidade tá tão carente de diversão, né? Lazer. Pois é, então. E aí você fica pensando, se tinha 2, hoje não tem nenhum, né? O que aconteceu, né? Porque o progresso veio, o comércio se expandiu, né? Mas sentido contrário, né? Mas sentido contrário, não dá para entender isso. Aproveitar e fazer um convite a vocês que são saudosistas. Lá na Casa de Cultura tem uns vídeos lá antigos. E aí, junto com o Fábio Fernando, conseguimos fazer um resgate de alguns.
Tem muita coisa. Filmes? Filme, tem são os DVDs. eventos foram gravados, né? Os eventos foram gravados naqueles anos, os festivais antigos da canção. Festival do Telecat. Tem muita coisa. Então, assim, já tem uma televisão lá, a gente já bota, o pessoal já faz essa imersão cultural lá. Isso é bacana. Por falar em arte, nós temos um artista aqui também da música, né? Davis está acompanhado da sua viola aqui. Será que você consegue dar uma palhinha pra gente hoje? Dar esse privilégio pra gente? Você fez uma música emblemática, né? Para homenagear o município de Rio Bonito, né? Rapaz, essa música ela aconteceu de uma maneira tão interessante, porque Dona Carminha Cordeiro, queridíssima, ela recebeu o título há pouco tempo, não foi uma moção de aplauso? Não me recordo. Ou foi um título? Que ela recebeu um prêmio, se não me engano, Carminha, né? Uhum. A Carminha é um símbolo da cultura Rio Bonito, né? Ela que foi até o professor Betinho estava acompanhando ela no dia. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi isso? Ela merece todas. Enquanto vivo, melhor ainda. E ela pediu para mim, na época eu estava no departamento de cultura, ela era a minha chefe, ela falou, olha só, amanhã é a abertura do ano letivo, lá no Fluminense, e você tem que cantar uma música que faz de Rio Bonito. Eu falei, eu vou ligar para meus amigos para ver se eu liguei para o saudoso My Boy, tem uma música de Rio Bonito. Rapaz, tem mais, assim, passar rápido assim, vai ser difícil para poder cantar, e tá trabalhando no Niterói, estava estudando. E outros amigos, eu falei, bom, então vamos ver se eu consigo fazer, né? Aí eu pedi para a Papai do Céu, bom, eu quero falar de uma música que fala da cidade, mas eu tenho que falar do artista que fez, né? Uhum. Aí eu comecei a dedilhar lá, escrever umas linhas e saiu. Aí vou compartilhar com vocês aqui, ver se eu consigo aqui. Privilégio nosso. Quem conhece a sua história, o seu cheiro, o seu sabor, sabe que o tempo não apagou o seu fulgor. Rios, montanhas, cachoeiras, Monte Azul, Tomascar, Braçanã, Amar e Querer, e a Serra do Sambê, mãe das nascentes, a gerar água e vida em flores multicoloridas. Boa esperança eu tenho pra cantar, a princesa e o poeta ao te ver se encantou e cantou. Rio bonito, cidade, poema, canção, composição de Deus para mim. Rio bonito, deságua no meu coração as notas da canção, nesse amor que não tem fim. Presente de Deus para mim, presente de Deus para nós. Bonito, muito bonito. Ô Davidson, uma coisa que eu queria perguntar para você com relação à questão histórica da cidade, quando foi que o comércio de Rio Bonito, que as pessoas dizem assim, o comércio começou numa determinada parte e depois ele veio se expandindo. Aí nós tínhamos um posto de gasolina ali, onde próximo ali onde era a estação ferroviária, né? A bomba? Era uma bomba, né? Era uma ilha. Era o posto. Você nem chegou a saber disso, Vitor? Não. Nunca. Né? Ali tinham essas fotografias, elas estão disponíveis também em algum lugar. Você tem um acervo de fotografias que podem ser ampliadas conforme você fez aquele trabalho lá na rodoviária.
para fazer tipo uma exposição, pensar assim numa questão de você convocar a população riobonitense a visitar. Primeiro você organiza uma exposição com essas fotografias num lugar bem amplo, onde as pessoas possam caminhar com essas fotografias. E corredor cultural, né? Corredor cultural. Legal. E embaixo, assim, uma legenda explicando aquilo, o que se trata, em que ano foi que aconteceu aquilo, o que funcionava ali. Conhecimento histórico. É uma imersão, né? Uma imersão na memória da cidade. Você teria material suficiente para fazer isso hoje? Tem. E eu tenho um projeto assim, um sonho, um projeto de fazer corredor cultural em cada rua do centro, com foto daquela rua de várias épocas. Pô, legal. Moxa, você que entendeu? Bacana, que bacana. E aí eu estava conversando, fazendo uma tratativa ali com o Banco Santander, falei aqui o nome da empresa, mas, porque ali tem aquela rua de Castelo Branco ali, a gente tem várias fotos de várias épocas, de várias ruas, Rua da Conceição. Então seria interessante cada rua dessa ter um corredor cultural dessa memória, né? Dessa memória das transformações ocorridas, dos fatos que ocorreram ali e tal. E tem material suficiente. Eu, como falei para você, eu tenho recebido bastante material, porque por causa das postagens, as pessoas veem a nossa militância. Eu ganhei um álbum, eu ganhei um acervo de Pintinho Benevides, o filho dele falou: você que era o filho do... Falei, eu era mesmo, agarrado com ele. Cara, cada foto linda. E aí a gente tá com um projeto aí. Foto Sebastião também, né? Foto. Tem Sebastião, tem Sebastião Perdigon, tem do Marques, tem foto do Império. Eu ganhei 2 álbuns de famílias que tinham recurso, foram fazer foto no Rio, e pessoas que viveram aqui, mas foram fazer foto lá. E tem foto também de escravos trabalhando na propriedade rural aqui também. Aí eu tô com um projeto também com essas famílias, de a gente editar um livro. O legal dentro disso, né, é se a gente valorizasse a história das nossas instituições também. A gente tem a Câmara Municipal aqui, também poderia ser feito um corredor cultural, tivemos... Não, exatamente o que eu quis dizer, assim, um evento, exatamente. Essa coisa de você chegar na rua e colocar lá, beleza, as pessoas vão passar, vão conhecer. Assim, mas o início de tudo isso deveria ser um evento num local bem amplo, com a exposição dessas fotografias em tamanho tipo 40 e 50 polegadas, né? As fotos igual você usou lá na rodoviária. E com essas legendas, e fazer um evento cultural para convidar as famílias, os riobonitenses, a conhecer esse evento, e lá a pessoa despertar, se alegrar com aquilo que vai ver, com a curiosidade. Você falou de escravo aí, a minha esposa é a maior fã do seu trabalho. Ela acompanha, ela até mandou ela é amiga, ela tá ela é professora de história. Me deu aula. Ela mandou aqui para mim no meu zap no início do programa, da entrevista, que você escreveu alguma coisa sobre um escravo que se apaixonou, né? No Facebook, agora recente, né? Se apaixonou pela Sinhá, pela filha do senhor. Conta essa história pra gente aí, mesmo que seja rapidamente. Então, eu comecei a fazer pesquisas, eu queria saber onde buscar fontes sobre escravidão. No cartório tem aqui, é bonito, na Câmara tem alguns documentos, mas descobri que os documentos ligados ao, tipo assim, crime, justiça, estavam no Arquivo da Justiça de São Cristóvão. Aí consegui permissão e consegui pesquisar alguns documentos. Lá tem escravos lutando pela liberdade dele, escravos que foram deixados pela última vontade em testamento dos senhores, que quando eles morressem, né, eles seriam libertos. Essas pessoas morriam, os filhos dessas pessoas mantinham os escravos, não libertavam. Então esses escravos recorriam à justiça para serem libertos. E aí eu escrevi vários artigos, e num desses tem a história desse escravo que se apaixonou por uma sinhá. Quem me contou essa história foi um bisneto, um tataraneto que é vivo ainda com 80 e poucos anos. E ele queria saber essas raízes. Eu comecei a perguntar a ele, depois comecei a pesquisar, aí achei os documentos, achei o processo, achei documentos de compra e venda das terras, da fazenda, os batismos do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, aí construí aquele texto dentro de um contexto da época, óbvio, né, para poder né?
E aí, rapaz, foi assim, aquele texto ele bateu em várias partes do Brasil, o pessoal elogiando e tal. Eu me animei, eu estou escrevendo para poder lançar agora em maio esse livrozinho, volume 1, né, Raiz Histórica, volume 1, depois vai fazer volume 2. Então não vou nem te perguntar se ele ficou com a Sinhá para não estragar o livro. Tá no Facebook. Eu acho que ele já falou. Eu já falei, tá no Face. O spoiler aí, galera. Tá no Face. Mas é o legal porque, assim, é a história do Brasil aqui perto da gente. Se eu falar para vocês que o Bonito teve um processo de inquisição em 1788. São fatos históricos. Teve algum autos de fé aqui na cidade? Não, porque quando acontecia, via um inspetor, em todo lugar tinha uns olheiros. O cara já era conduzido para o Rio de Janeiro, para as audiências lá, e depois ele tinha que ir para Portugal, né, nas galés, já era todo um... Aí eu fiz um tempo atrás sobre um processo que teve aqui em Tanguá. E aqui também era um português que veio para cá, e a coisa era muito rígida mesmo, né? Cada época teve as suas, né, os fatos, então eu acho que é importante a gente fazer essa narrativa. Eu sempre procuro botar uma narrativa dentro do contexto histórico, sem mexer com a parte emocional e afetiva, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, com os sentimentos das pessoas. Mas a história... quem escreve a história tem que ter responsabilidade também, né? Sem dúvida. E a gente sabe que a gente está mexendo às vezes com a memória íntima, daquele familiar, então a gente tem todo um cuidado para trazer à tona essas questões, mostrando o lado mais leve, né? Para você contar uma história, você fazer o resgate de uma história, dizem alguns filósofos que você coloca muito de si mesmo, dos seus sentimentos. Sim. Você não traz uma coisa... você impregna a história com algo que ela não tem, às vezes. Verdade. Não é? Do seu ponto de vista. Sim. Já é inerente do ser humano fazer isso. Do ser humano, né? Se você tem uma isenção, o máximo grau de isenção que você tiver, melhor. Né? Para você poder escrever e ser mais fidedigno à história. Sim. Né? Então, esse resgate, quando você faz, você no seu trabalho, você procura fazer isso, né? Você procura... eu pego as fontes que tem ali, claro, eu procuro utilizar, né, algumas palavras para poder exatamente não cair no erro do anacronismo ali, crônico, né? Mas voltando também àquela pergunta que você falou, de ter um projeto, vamos juntos, vamos fazer juntos isso aí, os que estão famintos pela cultura, que tem essa como a gente falou das instituições, eu convido as instituições do município que entrem nessa discussão também. A gente tem a OAB super ativa com a doutora Karen aí na presidência, né? É uma instituição que está se mostrando cada vez mais próxima do inclusive público, ela vai estar do povo. Com a gente aqui. Já, doutora Karen, convite está feito, Sidney já está para fazer esse convite pessoalmente. Esse convite para ela. Então, assim, a gente convida essas instituições. A Câmara Municipal tem uma história absurda. Nós tivemos vereadores ali como o Dr. Maurício Bader. Sim. Numa época em que o vereador não recebia salário. Nós tivemos aqui o vereador mais jovem do Brasil à época, ou um dos mais jovens. Kikino logo depois. Aqui lá atrás. Depois que aqui vem a ser vice-prefeito e começa essa história. Você falando essa questão de política e de Câmara, você, quando percebeu essa inércia do poder público, né, você se lançou como uma opção para os eleitores, para você, defendendo essa pauta, né? Sim. Essa é a sua pauta, do resgate histórico, cultura, a arte, né? A arte. De um modo geral, como a gente sabe que você não é só um pesquisador, né? Você também é uma artista da música, você é uma artista do entalhe, né? Você também faz uns trabalhos... Já viu os trabalhos de... Já vi. Coisa maravilhosa. Então, assim, essa era a sua pauta, você fomentar isso, incentivar isso dentro do município, mas, infelizmente, você não recebeu o número de votos necessário para você... Você desistiu já desse projeto? Eu não desisti, não. Tipo assim, o que eu penso com relação à política? Quando eu me lancei, do mesmo jeito que eu me lancei, eu procuro me manter dentro dessa perspectiva. Porque a gente conhece todo mundo dentro da cidade de Rio Bonito. Eu sempre tive boa relação com todos os políticos, por causa da questão do respeito. Mas a minha metodologia, a minha maneira de enxergar e de fazer é aquele caminhar de sempre. Eu vou tentar de novo.
A gente se coloca à disposição, né? Você talvez, o que você atribui, de repente, essa falta de apoio da questão dos eleitores? Será que o seu trabalho ainda não está sendo pouco visto? Será que as pessoas não precisam saber mais sobre a sua pauta, sobre aquilo que você defende, sobre aquilo que você incentiva? Né? De repente, os eleitores, principalmente aqueles que valorizam, né, a memória histórica do município, a gente dá uma oportunidade de você desenvolver um trabalho, né, com mais recursos. Sim, com certeza. Isso com certeza ajudaria muito, né? Ajuda muito. Eu acho talvez esse seu livro, né, que vem aí, o primeiro volume, já vai trabalhar nesse sentido. Vamos ver se mas a visibilidade dele vem crescendo, né? Em 16 você teve 386? 360 alguma coisa. 300 e poucos votos. E em 2020 sua votação já sobe em quase 100 votos. Ou perto disso. 430 e pouco. Ou seja, se fosse em Tanguá, ele estava eleito. Estava eleito. Você dá esse crescimento pelas redes sociais ou... A gente também, né? Acho que é um conjunto de fatores. Muitas pessoas pedindo, muitos amigos, WhatsApp. Porque até 16 não tinha essa questão da mídia social, né? Não Agora até 80% Pra você ter noção, eu criei um projeto que eu não falo muito, né? Eu criei um projeto de acessibilidade à cultura e às raízes históricas dos distritos. Eu fiz uma página de Thomas K, que eu alimento ela com conteúdos da região. Fiz uma de Boa Esperança, que eu alimento com conteúdo de Boa Esperança. Fiz uma da Serra do Sambê, que eu alimento com conteúdo histórico da região, da Boa Esperança, da Serra do Sambê. Fiz uma de Recife, fiz uma de Catimbau. Os amigos falavam assim, você faz muita parte, só pode... Mas é diferente. É diferente. Porque ali eu trato de assuntos de pessoas que eram naquela região. E a resposta e o feedback que eu tenho recebido é muito grande. Aí fiz uma de Baú de Embaú, já pegando o jardim, Memória da Vida de Capivari. Porque quando eu fui digitalizar os documentos sobre Rio Bonito, quando eu vi aquele acervo de Silva Jardim, de Saquarema, eu comecei a trabalhar em cima porque as famílias eram todas interligadas, então tem muita coisa interessante. Interligado, assim, até porque quando você falou Dr. Pereira dos Santos, Roberto Pereira dos Santos, né? Tem ruas lá em Itaboraí com esse nome. Uma das ruas principais lá de Itaboraí tem esse nome. Sim. Dr. Roberto Pereira dos Santos. Não é o Roberto. Lá, o que acontece? Teve um Roberto Pereira dos Santos que foi prefeito lá. Ah, sim. E um tio dele era Dr. Joaquim Pereira dos Santos, que foi vereador também. Então ele botou Dr. Pereira dos Santos. Eu acredito que seja o nome do tio dele mesmo. O que acontece com a nossa cidade, tipo aqui, Rua Doutor Mato. Você sabe o primeiro nome do camarada? Não sabe. Doutor Marinho. Doutor João Antônio de Matos e Silva. Né? Doutor Joaquim Antunes Marinho. Quem foi? Aí tem a biografia. A gente tem, o professor Arnulfo está escrevendo um livro sobre as ruas, né? E vem trazendo essa... A Munir Abdala Elael também, né? Você sabe que é Abdala Elael. Agora sim, o Munir... Legal você ter citado aí o nome do professor Arnulfo. Eu já ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Você, dentro do município, tem pessoas com quem você pode contar com esse apoio, né, com esse incentivo, né, que também tem essa paixão que você tem por esse resgate da memória histórica do município? Você reuniria um grupo de pessoas ou são muito poucos? São muitas pessoas. Vou citar nomes, né? Aécio Moura, Gibran, Ilo da Marcelo Caos, vários aí que são apoiadores e tantas outras famílias tradicionais que foram contempladas com essas, me cederam fotos, a gente escreveu. Padre Pedro aqui, o padre Mateus, os padres todos. Acho que lá na Mitra eu estou bem, na Mitra. Como? Vou explicar. Trabalhei em 2013 lá em Itaboraí. 2013. Naquela época a gestão, acho que era o prefeito Elio na época lá. Trabalhei aí na visita do Papa. Me chamaram para fazer, em frente à igreja, muito peregrino lá, fazer um entalhe da igreja de Itaboraí ao vivo. Quando eu fui lá para poder fazer, eu falei, eu preciso de uma mesa. Aí um rapaz lá da igreja, vai lá atrás ali, onde está aqueles
negócio de lixo, vai lá e pega a mesa. Eu fui pegar a mesa. Quando eu peguei a mesa, eu olhei dentro do lixo, uma tela toda suja, cheia de lama. Eu olhei para a tela, parei, olhei, falei, tem alguma coisa ali embaixo. Falei, ó, tá aí no lixo, eu vou levar para a Casa de Cultura, vou fazer uma IGN. Fala que tá lá, tá? Beleza. Quando fizemos a IGN, simplesmente a pintura de São João Batista, uma pintura magnífica. Fomos pesquisar o pintor, um pintor pós-renascimento, que a tela foi avaliada em pesquisa por 3 milhões de euros. Aí nós fomos na Mitra, entregamos lá na Mitra, lá com o vigário geral, o arcebispo, aí tá lá o nome, entregou, achou e entregou. Ou seja, esse é o trabalho de resgate, é a gente ter esse olhar, né? Para poder. Então, assim, a gente tem o apoio, porque eles sabem que a gente faz um trabalho sério. A nossa preocupação é com preservar, é com resgatar, é com difundir o que a cidade tem de interessante. Rio Bonito tem umas pérolas históricas, que a gente vai estar trabalhando essa questão no livro, a nível nacional. E aí, Estrada Real, Rio Bonito tem várias estradas real. O que é estrada real? Quando eu falo, o pessoal fica assim, vem de novo com esse assunto. Se eu tenho um documento que diz, eu vou dizer que tem. Eu provo que tem. Há um tempo atrás, uma pessoa, eu criticava muito aquela maneira como o falecido escreveu o jornal Arcive. Tarquínio. Eu criticava quando ele falava como acontece em cidade de pequeno porte, o bonito não tem memória, não faz história. Ele fazia história. Então eu não precisava daquele texto. Isso é eu, né? Apesar de, né, da admiração, mas... né? Aí um dia eu peguei, fiz uma camisa com uma foto antiga e botei assim, minha cidade tem memória, tem arte, tem história. Abençoado por Deus e Rio Bonito por natureza. Aí botei com aquela camisa, né? Aí a pessoa, mas você não pode botar isso na sua camisa não, porque Tarquínio diz o contrário. Falei, ele diz o contrário, eu digo que nossa cidade tem história e tem memória, porque a gente na prática é exatamente isso. Você sabe que a primeira pizza que chegou em Rio Bonito foi através da lanchonete Brasília. E o Sunday? Não é? E o milkshake? Lanchonete Brasília, aqui no centro da cidade, de Tarquínio Freire Ribeiro. Era uma sumidade, aquilo ali era o point, né? Era o sonho de consumo. Sonho de consumo. Sonho de consumo. E aí, cara, é isso, a cidade ela tem várias estradas que hoje passam carro, mas era uma estrada real, né? A gente conseguiu localizar esses documentos e é importante. Quilombo, tivemos 3 quilombos aqui. É mesmo? A história do povo negro em Rio Bonito é muito bonita, né? Eu acompanho grande parte do que você tem de acervo e... Eu falei que uma entrevista com ele seria pouco. A nossa produção já está aqui falando para te deixar para a parte 2. Deixar a parte 2, porque é muita coisa. É muita coisa. E assim, ainda vai voltar aqui para falar sobre esse livro assim que for. Vamos convidar para fazer o lançamento aqui. Fazer o lançamento, para a gente... E a exposição, né? Aí a exposição. Vamos fazer essa exposição. E assim... Você queria mandar um recado para essas pessoas que, como eu e outros, têm essa paixão pela memória da cidade, uma convocação, um incentivo, algo que a gente pode esperar, né, ou possa te ajudar também nessa batalha aí? Deixa o seu recado aí, depois a gente encerra com uma música pra gente aí. Beleza. Fala pra gente aí. Então, gente, faça aqui um clamor, vocês que têm, né, em foto, quer somar com a gente, manda pra gente, entra na página Rio Bonito Antigo, a gente vai, digitaliza, se for de família a gente devolve, né? Não tem problema, a gente escaneia lá, tem um scanner muito bom e assim, apoiem porque tá todo mundo com a passagem comprada, eu tô com minha passagem comprada, todo mundo tá, a gente não sabe a hora que a gente vai, né? Quem vai ser promovido. Enquanto a gente puder fazer, né, o que a gente acha que é legal fazer, vamos somar para poder fazer. E convidar todos para conhecerem lá, visitar a biblioteca, que agora, aquele prédio antigo que era da Câmara ali, que Sim. é da Câmara, que está cedido, né? A Casa da Cultura está ali, a Casa da Cultura está a biblioteca ali. Você lembra que muito tempo a Casa de Cultura e a biblioteca... Brigamos muito por causa daquela biblioteca. Né? Então, assim, houve uma consciência da Câmara, né, de ceder também. Parabéns para os vereadores que entenderam isso, o presidente da época. Parabenizar o vereador Humberto, a época da Loura, quem merece. Foi uma grande conquista. A biblioteca estava jogada atrás do Tinoco, ali naquele corredor. Hoje tem um lugar decente para os nossos jovens, que é uma dificuldade muito grande também, né? A questão dos livros e tudo mais.
E há que se dizer que, assim, lá na Câmara, por exemplo, eu fiz um projetozinho lá na época de Reis, contratou, quando eu fui presidente da Câmara, fizemos na memória da emancipação, ficou até pouco tempo. Depois o Humberto também me contratou para fazer um trabalho também, digitalizar todo o documento da Câmara, está digitalizado. Então, assim, isso é legal, né? A gente percebe que há essa preocupação, há esse, né, de fazer. E está lá para vocês visitarem, tem vídeos antigos, tem fotos antigas, muitas fotos, a biografia sobre a história da cidade, os professores que andaram procurando aí, pode ir lá que a gente vai estar recebendo, eu estou lá trabalhando lá, dando também a minha contribuição lá, me contrataram agora recentemente, eu estou lá dando a minha contribuição lá junto com o Jantes lá. E a palavra de incentivo que a gente tem do Front para você hoje é não desista, entendeu? Principalmente do seu projeto político. Não podemos desistir. Não desista, porque a gente precisa de um representante com uma pauta dessa, importantíssima para o município. Eu queria falar uma coisa aqui, aproveitar o momento que a gente está falando sobre política e sobre políticos. O povo tem que entender, de uma vez por todas, quando um camarada, qualquer camarada, chega fazendo um discurso, o outro é a doença e eu sou a cura. Desconfia. Que esse discurso ninguém aguenta mais. Dizer que o outro é a doença e você é... Aí a gente vai sentar, quando a gente senta na cadeira, a gente abre a caixa preta e vê, opa, né, mais ou menos, né, não é bem assim. A gente sabe que é difícil, né? Mas eu prefiro sempre usar pelo discurso, estou aqui, eu tenho uma proposta, se você quiser me dar meu voto, eu vou ficar muito feliz, mas se você achar que eu não sou digno de receber o seu voto, a sua amizade vale mais do que o voto. Meu discurso sempre tem sido esse. Não tem outra, não tem dizer que vou fazer milagre, não vou fazer nada, rapaz. Nem sei se eu estou vivo amanhã. Eu vou só fazer o que eu sempre tento fazer, trabalhar, produzir e seguir, né, dentro do que é certo. E a gente tem que parar com esse negócio. Aí eu falei pro pessoal, na época eu estava no discurso lá, acho que ele lembra, você que vende seu voto por 100, por 200, por 300, por 400 reais, você quer dizer que seu município vale isso. Meu município vale 100 reais. Aí depois não reclama de saúde. Vale o quê? 200, 300? Rio Bonito, média Rio Bonito em quilômetro quadrado, vale 100 reais por 4 anos. Aí a pessoa vende, né? Então a gente tem que repensar, tem que ter mais sensibilidade e responsabilidade. Porque é o nosso futuro, né? Então a gente planta e colhe. Se você plantar arroz, vai colher arroz. Se plantar feijão, planta... Mas se plantar coisa errada, não tem jeito. A gente quer te dar os parabéns aí por essa iniciativa, por esse seu esforço, essa batalha sua quase que... É uma batalha árdua, né? Como eu disse, parece uma voz que clama no deserto. Né? Mas assim, eu faço votos de que você consiga cada dia mais apoio, mais recursos. Pensa aí nessa questão aí que eu te falei aí nós aventamos aqui a possibilidade de você desenvolver uma mostra, vamos dizer assim, né? Do acervo, do acervo, ampliado, e faz um evento para que as pessoas possam ir até lá e conhecer mais de perto o teu trabalho, porque eu ainda continuo achando que falta mais visibilidade para o que você faz. Agora, encerrando essa primeira parte de Davidson no Front Podcast, dá uma palhinha pra gente. Vou cantar uma música aqui. Aí eu procurando, olha só, costume, né? Essa música aqui que eu vou cantar, essa música fala de Deus. Deus Emmanuel, né, que significa Deus comigo, Deus contigo. Eu queria deixar essa mensagem para todos nós, porque eu acho que depois da pandemia, quem não despertou ainda, é bom despertar, porque a gente tá todo mundo... Jesus já pagou o nosso passaporte. Só que nós temos que se apropriar da nossa fé cristã em Deus, temos que amar as pessoas, né, através de atitude e sermos mais gratos, né? Então essa canção aqui foi uma canção que eu compus no momento mesmo de fragilidade mesmo, de total dependência. Aí eu percebi que eu tinha um Deus presente. Deus Emmanuel, soberano e fiel, amoroso, bondoso, conselheiro, sua graça me envolve, a cada dia me renovas,
nas lutas e nas provas, tu me fazes triunfar. Tua palavra em mim tocou, o seu amor em mim derramou, curou-me, restaurou-me e me perdoou. Grato a ti, pra sempre serei. Tu és meu sol, meu guia e rei. Te amo e te adoro, Deus de amor. É desse jeito que a gente vai encerrando o nosso Front Podcast, dizendo a todos vocês que nos acompanham que estamos de volta. Foi apenas uma breve pausa, né, Sidney, para ajustar algumas questões técnicas. Aproveitamos também a questão do segundo turno das eleições. Esperamos um pouquinho. Estamos de volta com essa linda entrevista e com essa música maravilhosa, mostrando pra gente um pouquinho do nosso Deus, né, do amor dele. Agradecer a Sidney, sempre gigante aqui nessa mesa com a gente. Davidson, muito obrigado. Fiquem atentos que semana que vem tem mais. É mais Front Podcast com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Com todo vapor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Davidson. Obrigado, gente. Show, hein?